Você sabia que existem ferramentas de moda que ajudam a dar vários truques em roupas e acessórios, a cuidar melhor das suas roupas e que podem facilitar fazer compras online? Hoje eu vou compartilhar 10 itens essenciais que todo mundo deveria ter e que eu levo na minha caixinha de consultora e que faz sucesso toda vez que eu vou na casa de uma cliente. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo e esse é o nosso espaço para falar de moda de um jeito leve, consciente e com propósito. Aqui eu compartilho dicas para te ajudar a se conectar com o seu estilo pessoal e fazer compras cada vez mais assertivas. Vocês sabem que eu adoro compartilhar dicas, principalmente se elas facilitam a vida, economizam dinheiro e prolongam o uso de roupas e acessórios. Eu acredito que quando a gente cuida bem das nossas coisas, elas tendem a durar mais e isso faz com que a gente não precise ficar comprando o tempo inteiro. E quando você consegue unir roupas de qualidade com cuidados e manutenção, as suas roupas tendem a durar muito mais. Fora que quando você sabe dar uns truques, você usa ainda mais suas coisas. E como consultora de estilo, eu percebi uma coisa. Quando eu vou na casa das minhas clientes, eu sempre levo uma caixinha com ferramentas. E sempre faz muito sucesso, porque elas encontram coisas que elas falam, nossa, eu nunca pensei que existisse isso. Que legal tal ferramenta. E eu percebi nesse momento que não é todo mundo que conhece essas ferramentas de moda, que são super úteis, são baratinhas e fáceis de achar. Então chega de papo e bora pras dicas. 1. Furador de cinto. Vamos começar por essa ferramenta que é muito legal, tá? E eu acho que ela é tão útil que todo mundo deveria ter. É um furador de cinto e fala aí pra mim se você já não teve que se matar pra fazer um furo porque você comprou um cinto e tava faltando 1 ou 2 furos pra ficar no seu tamanho. Eu tenho certeza que a resposta é sim. E não é tão fácil furar cinto sem estragar. E essa ferramenta é legal porque ela tem vários tamanhos de furos, então aqui, ó, nessa parte aqui, você escolhe o tamanho do furo. Então você consegue ver de acordo com o cinto, né, o tamanho que você quer o furo e furar. Que eu saiba, essa ferramenta é para furar cintos, mas nada impede você furar outras coisas que você queira também. E o mais legal é que você não estraga o seu cinto, ele não fica com aquela carinha de acabado, sabe? Fica realmente um furinho perfeito. Há muitos anos atrás, quando eu comprei essa ferramenta aqui, ela veio com um kitzinho, assim, com várias coisas. Então ela vem com uma listinha, vem com uma reguinha para você marcar exatamente a distância de um furo para o outro, para você não ficar com furo desigual, alguns aviamentos e outras coisas. Então acho que é uma ferramenta muito interessante para ter. Ela não é cara, é super útil. Inclusive, gente, esses produtos que eu for mostrando para vocês, eu coloquei opções se vocês quiserem na minha lista, né, de favoritos da Amazon e também eu coloquei uma lista da Shein que podem ajudar vocês a encontrar essas ferramentas, tá? Essa aqui com certeza é uma das ferramentas que eu acho que vale muito a pena ter. 2. Alicates. Gente, eu tenho esses alicates há tantos anos. Pode ver que eles estão bem velhinhos já, mas super funcionam e eu uso muito até hoje. Desde criança eu amo acessórios, eu faço acessórios. É uma paixão que eu tenho muito grande, acho que vocês conseguem ver por aqui. Eu faço bastante conteúdo sobre acessórios. E olha, eu vou falar como isso daqui me ajuda, gente. Isso aqui me ajuda a fazer tantas coisas. Me ajuda muito a ajustar colares. Às vezes tem alguma peça que eu não tô usando por algum motivo, ou porque tá grande, ou porque tá faltando alguma pecinha. E também isso me ajuda a ajustar isso. Quantas vezes eu vou gravar algum vídeo e aí tá faltando alguma argolinha, eu preciso fazer algum ajuste em algum acessório e faço na hora aqui fazendo vídeo pra vocês. Às vezes você tem aí na sua casa um brinco que você acha que é muito longo, mas que você consegue diminuir pra você conseguir usar mais. Então, gente, isso aqui serve pra essas ocasiões. Esse alicate que tem dentinhos, você segura a peça. E esse outro aqui que não tem dentinho, que é um pouquinho menor, você vira a peça. E é fazendo assim que você consegue abrir uma argolinha, ajustar algum acessório seu. Então, são ferramentas bem interessantes para você ter aí na sua casa, para você fazer seu ajuste e não depender mais de ninguém. Coloquei opções similares lá na listinha caso vocês queiram. 3. Cola de tecido. Tá aí outro item que as pessoas não têm e que não sabem o potencial disso aqui. Eu vou ser sincera, não tem tanto tempo que isso aqui entrou na minha vida, essa cola de tecidos aqui. Eu sempre via por aí, bem baratinho, aqui sempre é muito baratinho comprar essas coisas. E eu falava, gente, será? Será mesmo? Não sei, não sei. E aí um belo dia eu comprei isso daqui e falei, deixa eu ter lá em casa, porque vai que um dia eu precise. Dito e feito. Sabe aquele vídeo onde eu falo sobre lenços na cintura?
que eu mostro vários jeitos de valorizar a cintura. Pois é, eu tô com uma calça jeans e um dos passantes estava descosturado e eu só percebi no momento que eu fui gravar o vídeo. E eu não tinha tempo de pegar a máquina de costura, costurar, né, porque eu tava muito corrida aquele dia. E aí que eu tive uma brilhante ideia, eu não sei como veio essa ideia na minha cabeça, de pegar essa cola pra passar, pra dar um truquezinho ali temporário. E gente, não é que deu certo? Eu passei ali no passante, segurei um pouquinho e colou. Simplesmente colou. Claro que pode ser uma solução temporária, mas, gente, eu vou falar, até hoje tá lá meu passante intacto, não descosturou. E aqui até fala que ele serve em algodão, poliéster, em jeans, em laços também, para colar lantejoulas, paetê e também miçangas. Então, assim, gente, é muito útil isso daqui, ó, pra galera que vai fazer coisa de carnaval. Isso daqui é uma mega dica, gente, maravilhoso. Então, tenho em casa para quebrar aquele galho, ó, e baratinho. Também coloquei uma opção similar lá na lista. 4. O famoso papa-bolinha. Gente, isso daqui é o rei das ferramentas de moda. Quem não tem um papa-bolinhas não tá nesse planeta, entendeu? Tem que ter um papa-bolinhas, porque isso daqui deixa aquela peça velha cheia de bolinha com cara de nova, gente. Isso aqui revitaliza, você ganha uma nova peça. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, quando eu era criança e ia na 25 de março, que eu amava desde criança, sempre amei na 25 de março, eu ia comprar um papa-bolinha lá em 1900 e bolinha, porque, gente, isso aqui é tão útil. E eu passava gilete, eu estragava minhas peças. E é uma ferramenta super prática de usar. Tem níveis de preços, então, tipo assim, se você comprar uma muito baratinha, ela pode funcionar, cumprir o papel dela, mas claro que tem outras que são bem melhores, mais fáceis de usar, você usa mais rápido para tirar as bolinhas. E tem uma que eu indico há anos, que é a melhor do mercado, que tá lá na minha lista da Amazon. Eu, inclusive, tô doida para substituir esse daqui, que eu comprei na 25 de março. Ele é bom, gente, mas assim, tem horas que ele me irrita, confesso, tá? Porque ele não tem tanta qualidade assim, mas funciona. Vou ligar aqui pra vocês, ó. Esse é o barulhinho que tem. O meu vem com essa capinha aqui, que eu acabo tirando ela, que eu acho que atrapalha na hora de tirar. Mas isso aqui serve pra proteger, porque o certo mesmo seria você ter alguma proteção pra não estragar tanto a fibra aí da sua roupa. Mas assim, gente, eu tiro, eu confesso, tá? Eu tiro e aí tira mais fácil as bolinhas. Fica aqui nesse reservatório, ó. Pode até ver que tem algumas aqui dentro ainda, ó. Que eu tirei dessa blusa que eu ia gravar e eu não queria parecer feia pra vocês, né? Vocês merecem o melhor, claro. Ela é uma blusa de cashmere. E aí eu falei, não, deixa eu passar o papo bolinha rapidinho aqui, tirei rapidinho e ela fica com cara de nova. E é muito comum ter essas bolinhas. O termo técnico pra elas é peeling. E quanto mais porcaria a qualidade da peça, mais bolinhas vai ter. Ou também tem peças que são de qualidade, mas que por causa de atrito, causa bolinha. Então é uma ferramenta que eu acho que todo mundo deveria ter, porque prolonga o uso das peças. 5. Rolinho de tirar pelos. Gente, essa outra ferramenta aqui, ela é maravilhosa. Se você mora em lugar frio, ou se você tem pets, você sabe do que eu tô falando. Pode até ver que aqui nesse rolinho que eu uso muito, ele já tá cheio de pelinhos. E aqui na Irlanda eu uso muito, porque a gente usa casacos, né? Às vezes solta muito pelinho. Às vezes usa um cachecol, que sai bastante pelinho também, mas assim, é algo simples. Passou, tirou tudo. Tem outras opções de tirar o pelinho, né? Inclusive tem esse daqui que eu tenho. Tem um lado certo de você tirar os pelinhos assim, esse aqui você vai puxando e vai saindo assim na sua mão o pelinho. Não acho tão prático. Tem outras maneiras também que é de gel e tudo mais, que você lava. Mas eu acredito que essa opção aqui é a mais simples e a mais funcional de todas. E eu acho legal você comprar uma opção que já vem com refil, sabe? Que você depois consegue comprar só refil para colocar. Isso aqui é super baratinho, então se você tem roupas muito escuras, roupas de frio, se você tem um pet em casa e vive cheia de pelinhos, é para você. 6. Fita dupla face. Hoje em dia você encontra várias opções de fita dupla face voltadas para roupas. Algo que antes não era bem assim. Antigamente era difícil você encontrar esse tipo de material para usar, para segurar uma alça, para segurar um decote no lugar. E se eu não me engano, esse produto ele tinha mais nos Estados Unidos, era onde eu via, no Brasil não tinha. Tem até aquela marca famosa, Hollywood, que ela tem diversos produtos voltados para isso. Hoje em dia a gente já encontra de várias marcas e em vários lugares. Agora eu vou falar tudo que essa fita é capaz de fazer por você. Ela segura decote no lugar. Às vezes você compra uma blusa que ela tem um decote diferenciado, ela é transpassada e ela sempre fica abrindo, te incomodando de alguma maneira. E aí com a fita você consegue deixar ela no lugar para não te incomodar, para não ficar abrindo. A fita também tem outra função que é muito interessante, principalmente para quem tem seios grandes. Sabe quando você usa uma camisa e ela fica abrindo aqui bem nessa região dos seios? A fita ajuda a deixar no lugar, fazendo com que não abra mais.
Ela ajuda também a fazer barra de shorts, de vestidos, de calças, claro que temporariamente. Sabe quando você tem a alça de um sutiã ou de uma blusinha que fica saindo do lugar e te incomoda? A fita ajuda a deixar as alcinhas no lugar também. Ou se não, sabe quando você tem uma peça de roupa que tem um tecido mais fluido, que é mais escorregadio e você quer deixar ele no lugar? A fita vai te ajudar. Às vezes você quer fixar um lenço, um echarpe também, ajuda muito. Isso aqui é muito usado em red carpets. Sim, gente, é muito utilizado pelos stylists aí das estrelas de Hollywood, porque eles alugam essas roupas, eles não podem estragar as roupas para devolver para as marcas. Então, uma das soluções é usar essa fita de roupas. O mais indicado é que você use essas fitas que são próprias para tecidos e também para pele. Mas se você não tem nenhuma delas e só tem a dupla face na sua casa, quebra um galho. E se você for usar um tecido que é muito delicado, faz um teste antes para não estragar sua peça. 7. Fita métrica. Esse item aqui eu acho difícil alguém não ter em casa. É um básico do mais básico de todos. Isso aqui te ajuda a fazer medidas para você conseguir fazer uma barra bem feita. Você consegue medir móveis, medir alguma roupa sua. Mas para mim tem uma função que é muito importante porque te ajuda a comprar roupas online. Letícia, como assim? Uma vez que você sabe suas medidas, você consegue se medir a sua cintura, quanto você tem de seios, quanto você tem de costas, você consegue fazer melhores compras online. Porque hoje em dia muitas marcas disponibilizam a tabela de medidas online quando você vai comprar. E uma vez que você sabe quais são suas medidas, fica muito mais assertivo fazer essas compras online. E aí, se você não tiver uma fita métrica em casa para fazer isso, aí isso vai dificultar. Eu não só tenho uma fita métrica, como eu tenho 4 fitas métricas. Eu adoro fita métrica, eu uso muito no meu trabalho. Com o tempo eu fui colecionando essas 4 aqui. Não é nem uma coleção, né, gente? Daqui só são 4 peças. E todas têm uma história. Essa aqui tem valor sentimental. Essa daqui é a que eu mais gosto, é um patinho, não sei se dá pra ver direito aí na tela. Eu comprei uma viagem pro Rio de Janeiro e, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Eu adoro esse patinho. Em uma das minhas viagens, se eu não me engano, foi pra Paris, eu comprei essa daqui, ó, que é uma girafa. Ai, gente, fala assim, não é fofo? Sensacional. E aí essa outra aqui, que ela é mais básica, eu comprei pra trabalhar, porque ela é um pouco mais discreta também, né, gente? Imagina eu chegando com a fita métrica de patinho. Ia ser no mínimo engraçado. Mas falando sério, tem uma fita métrica porque facilita muito, 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 muito. Principalmente se você adora fazer compra online. 8. Descosturador. Para quem não conhece a ferramenta aqui, é um descosturador, é muito conhecido como descosedor. Ele é assim, ele funciona para você tirar costuras. Eu conheci essa ferramenta quando eu trabalhei em confecção. Eu trabalhei em várias confecções. E as costureiras usavam bastante isso daqui, porque às vezes precisava tirar alguns pontos. E na faculdade eu tinha aula de modelagem. E um dos materiais que pedia era o descosturador. E aí eu comecei a me familiarizar mais com essa ferramenta. E ela, gente, ela era tão útil que eu acho que todo mundo tinha que ter essa ferramenta. Porque ela serve para tirar algo que todo mundo odeia. Etiqueta. O que mais tem é etiqueta que incomoda, que fica quase rasgando a sua pele. Só que para tirar a etiqueta, você tem que ser muito cuidadoso para você não furar a sua peça. E esse elementinho aqui, ele vai fazer esse papel de tirar essas costuras sem danificar a peça e te salvando daquela etiqueta que te incomoda a vida. Isso daqui serve também para tirar algo que eu sempre falo para vocês, que é o bolso falso, gente, que vocês acham que é falso, mas que não é. E, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, onde eu ensino a identificar se o bolso é falso, se não é. Falo também sobre rabinhos de casacos que vêm costurados e o povo insiste em usar com a costura. Então eu vou deixar aqui no box de informação, depois vocês vão lá assistir esse também. Então com isso daqui você consegue tirar essa costura dos bolsos falsos sem danificar a peça e tendo aí um bolso que você jurava que era falso. Também é outro item super baratinho que você encontra em lojas de aviamentos, mas se você quiser eu deixei também aqui na lista, aqui embaixo. 9. Alfinetes. O que falar de alfinetes? Bom, eu acho que todo mundo tem em casa, né? Algo bem básico de se ter. Tanto a opção de alfinete com cabeça, quanto alfinete fralda. É importante ter os dois tipos de alfinetes por alguns motivos. O alfinete normal, esse de cabeça, ele é ótimo para você fazer marcações. Então, se você tem uma barra para fazer, uma peça que você vai levar na costureira, qualquer coisa relacionada à roupa, você consegue fazer a marcação com esse alfinetinho aqui. O alfinete fralda também você consegue fazer a marcação, mas o outro é melhor. Esse aqui eu gosto de usar bastante, sabe pra quê? Pra dar uns truques. Tipo assim, um decote que não tá fechando, sabe? Que você quer deixar um pouquinho mais fechado, que você não vai ter tempo de costurar.
Você coloca isso daqui, ajuda muito. Por exemplo, uma blusinha sua de alcinha arrebentou a alça. Você consegue fazer esse ajuste temporário. O alfinete fralda, ele serve para essas situações de emergência, sabe, também? E fora que é super baratinho também, você compra em kits, que vem vários, que duram uma vida inteira. 10. Kit costura. E chegamos no último, sim, kit costura. Gente, também isso aqui é um clássico. Quem não tem um kit costura em casa? Pode ser um simplinho, aquele clássico que é da cestinha de flores. Quem nunca viu esse daí? Ou se não, tem um maior com várias cores de linhas e tudo mais. Opção não falta. O que eu tenho aqui em casa é esse daqui, mas também tem essa bolsinha aqui que eu também uso para costurar. Tem várias coisas aqui dentro, inclusive alfinetes, tem também descosedor, mas assim, o mais básico de todos, que eu acho que é importante ter: agulhas e linhas de cores que você costuma usar mais. Então, por exemplo, um preto, um marinho, um branco, um bege, um cinza, as cores que você tem mais aí no seu guarda-roupa mesmo. Hoje em dia tem várias opções no mercado, tem umas que são super tecnológicas, uma que tem milhões de cores de linhas, mas você não precisa ter tudo isso. Você tendo um kit básico, já vai funcionar muito bem. E aí, me conta qual desses itens você já tem ou qual você vai sair correndo comprar. E se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e encaminhar seu vídeo para aquela pessoa que pode gostar. E já que a gente falou tanto sobre ferramentas de moda, eu vou deixar aqui em cima um vídeo muito legal que eu fiz recentemente, onde eu fui até uma loja e dei várias dicas para cuidados de roupas, manutenção de roupas e truques também. E aqui do outro lado um outro vídeo que você pode gostar também. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!